nós te suplicamos e encomendamos os cuidados e a direção, Senhor, a chefia principal desse projeto que está no céu e que nós queremos representá-lo perfeitamente aqui na terra. O ano do centenário chegou. Agora, em 2011, a Assembleia de Deus completará 100 anos. Mas 2010 foi um ano de batalhas, conquistas, realizações. Quem acompanhou de perto as etapas da obra do Centro de Convenções do Centenário se espantou. O que era apenas um grande terreno, hoje já se torna aos poucos um grande templo, com capacidade para mais de 22 mil pessoas. Durante 6 meses, você acompanhou todo o processo de fundação, terraplanagem, montagem dos arcos, telhamento, até ele ficar assim, todo coberto. Processos cuidadosamente, feitos por pessoas dedicadas e empenhadas em fazer o melhor para Deus. Superar e desafiar os limites. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui em nome do Senhor Jesus e em nome de todos os irmãos que formam a geração do centenário. Mãos erguidas que transmitem fé. Pés que não param de marchar. Todo domingo, o canteiro de obras fica assim. Nos últimos 6 meses, toda semana, centenas de pessoas divididas em 24 bairros de Belém passaram por aqui. Não importa a idade nem o tamanho. Dificuldade? Nem um pouco. Eu senti uma emoção tão forte. Eu sinto muito bem aqui. Aí, graças a Deus por isso, né? Muitos desafios já estão sendo cumpridos. O centenário já é uma realidade a cada dia e é construído por homens e mulheres que têm como base a fé. Em junho, milhares de cristãos em todo o mundo vão comemorar essa grande festa. Mas para tornar esse sonho realidade, é preciso unir ainda mais oração e atitude, que para o povo de Deus não é tarefa difícil. 2010 foi assim, um ano vitorioso. A caminhada não é fácil, mas através da sua contribuição, as etapas serão vencidas. E 2011 será do povo de Deus. O ministério, que hoje tem como presidente o pastor Samuel Câmara, vive desde o dia 29 de outubro de 2009 sob uma atmosfera de paz, tranquilidade e crescimento espiritual. Um quadro totalmente diferente do retratado pelos próprios membros da igreja quando a congregação tinha outra liderança. Uma ditadura. Nós vivemos numa opressão tremenda. Eu tenho 14 anos que eu não dirijo mais porque não dá para mim. E outra coisa, eu sou homem de falar a verdade, e aqui quem falar a verdade não tinha valor. O pastor Luiz Celari era o homem à frente da Assembleia de Deus de São José até 2009, quando espontaneamente decidiu entregar a liderança ao pastor Samuel Câmara, já presidente da Assembleia de Deus Mãe em Belém do Pará.
Mas o que tinha tudo para ser uma transição pacífica acabou se transformando nas últimas semanas no motivo da ira do pastor Luiz Celari e no início de um tempo de terror para quem congrega no templo. A gente vive com medo, porque a gente não sabe, né, como que é os que estão em cima, os que estão mandando. É muito complicado. A gente não dorme mais, tem que passar aqui, de repente chega o pessoal querendo entrar. É muito complicado. A gente vê pastores que pra gente era exemplo fazendo esse tipo de coisa. Então a gente compara, nossa, se no mundo acontece isso, imagina dentro da igreja, é decepcionante, causa medo pra gente. A gente tá aqui dentro, mas a gente não sabe, qualquer hora pode entrar e fazer o que fizeram aí ontem. Prejudica bastante, por exemplo, uma pessoa que não conhece a Deus ainda, que quer vir para a igreja, fica sabendo de uma coisa dessas e fica meio assim, nossa, olha o que está acontecendo dentro dessa igreja, eu vou ficar na minha, não vou para a igreja conhecer a palavra de Deus. Isso acaba prejudicando muito, né? Na realidade, depois dessa cena de vandalismo, a gente fica um pouco inseguro, né? Meio amedrontado, essa é a verdade, mas confiando no Senhor que tudo vai dar certo, né? Porque depois de uma cena de selvageria, de vandalismo, como ocorreu ontem, principalmente vindo do homem que, pastor, conheço o pastor Antônio Luiz há uns 6 anos, mais ou menos, não esperava essa atitude dele, né? Mas, como diz a palavra do Senhor, que nós não devemos confiar no homem, né? Nem se espelhar no homem, porque o homem é falho. A gente se sente muito coagido, porque é sofrimento para a igreja onde nós estamos vivendo um movimento de paz. E nós não queremos mais esse tipo de situação, que a paz reine perante o povo de Deus, e nós queremos que acabe com essa situação hoje, em nome de Jesus Cristo. Por razões pessoais, após mais de um ano afastado do ministério, Celari decidiu reaver a liderança da igreja. A razão da decisão repentina pode estar exatamente nas melhorias da qualidade dos cultos, dos trabalhos ministeriais e no fim de uma dívida de cerca de 4 milhões de reais e um aumento da receita da igreja. Celari faz inúmeras ameaças à atual diretoria da instituição religiosa e deixa amedrontado quem procura a igreja em busca de paz espiritual, situação complicada de se administrar quando se está à frente de mais de 12 mil fiéis. A nossa igreja tem sido alvo de milícia, de pessoas que têm tentado invadir, de pessoas que estão profanando o templo de Deus, invadindo o culto, tirando a liberdade de culto. O púlpito da igreja virou ringue, as pessoas entram na igreja, querem tomar o microfone à força, tomar a igreja à força, como se nós estivéssemos numa era medieval, como se a igreja não tivesse mudado, como se o nosso país não tivesse mudado, como se o nosso município aqui em São José dos Campos não tivesse mudado. Então, esses últimos dias nós temos acampado na igreja, durante todo o dia, famílias inteiras que amam a igreja. Nós não estamos aqui lutando pelo pastor Samuel Câmara apenas, são pessoas que olham e lutam pela igreja, que veem a união da igreja, o crescimento da igreja, a alegria da igreja e por isso vão para a igreja, se entrincheiram no bom sentido dentro da igreja, dormem na igreja, passam o dia cantando, louvando a Deus e durante essas últimas semanas, sistematicamente, a igreja em São José dos Campos tem sido alvo de ataque de pessoas que vêm durante os cultos para interromper os cultos com membros que não são de nossa igreja, porque não existe eco para o que está acontecendo dentro da igreja. A igreja, como pôde se ver, unanimemente decidindo, uma igreja com 10, 12 mil membros e algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas, talvez nem 2 dezenas de pessoas que não têm legitimidade dentro do próprio ministério, de pessoas que antigamente se beneficiavam, pessoas que tratavam a igreja da maneira que bem entendiam e agora se juntam para tentar tirar a paz da igreja. E você vê aí milhares de pessoas se manifestando de maneira contrária. Não aceitam que a igreja seja invadida, não aceitam que a ordem do culto seja quebrada, não aceitam que o trabalho e querem ser ouvidas. Então, essas últimas 2 semanas, durante os nossos cultos, 5 horas da manhã, milícias, pessoas contratadas para entrarem no templo e tomarem conta do templo. Ontem nós tivemos um fato triste, escolta armada entrando na igreja com arma, quebrando a porta da igreja à força, entrando na igreja para tentar cumprir uma medida judicial que não existe, algo que não pode ser feito dessa maneira, quebram a porta do templo, agredindo pastores, famílias de pastores que estavam dentro da igreja, pessoas que nem crentes são.
entrando, quebrando tudo, apontando arma dentro de igreja, de maneira que até os vizinhos da comunidade estão se sentindo agredidos, que vão lá, abraçam, não deixam, não aceitam que isso aconteça dentro de nossa igreja. Nós temos tido cultos agora, o nosso Natal foi interrompido e no nosso culto agora de Natal, como não existe eco dentro da igreja, pessoas de outros ministérios, que são os reais interessados nisso, apareceram, mostraram a cara. No último domingo, nós tivemos o culto, a igreja cheia, e como não existe dentro da igreja quem não esteja satisfeito com o trabalho, pessoas, pastores do Ministério do Belenzinho, aqui em São Paulo, aqui do município de Caraguatatuba, de Paraibuna, aqui mesmo de São José dos Campos, da capital de São Paulo, como num domingo à noite não assistem cultos em suas igrejas, vieram, mais algumas centenas deles, para entrar no nosso culto, para tentar subir no púlpito e tomar uma igreja fossa. E você vê aí a igreja reagindo. E, infelizmente, nós temos soco, pontapé, agressões dentro de igreja, não de nossa parte, nós estamos num lugar de direito, com o povo que nasceu nessa igreja, cresceu nessa igreja, e outros ministérios que têm interesse em lançar a mão da igreja, como se a igreja tivesse à venda, como se a igreja pudesse ser negociada, como se a consciência das pessoas pudessem ser vendidas, invadem cultos para tentar arrancar microfone de mão de pastor, subir no púlpito, sentar em cima de um púlpito durante um culto, ninguém me tira daqui, e as autoridades do nosso município, que têm cumprido o seu papel de maneira perfeita, estão sempre atendendo a igreja e, olha, retirando essas pessoas que já saíram escoltadas de polícia, por várias maneiras. De maneira que a igreja em São José dos Campos ela não está acuada. Mas as ameaças verbais ganharam respaldo legal. No dia 18 de dezembro, uma liminar da Justiça determinou o afastamento do pastor Samuel Câmara do cargo de presidente da igreja por 90 dias, sob uma alegação não comprovada. Os dias seguintes foram marcados por uma série de ataques violentos ao prédio onde funciona a congregação e aos membros da igreja. Dia 18 de dezembro foi o dia da primeira invasão. 8 pessoas entraram à força no templo. O pastor Samuel esteve presente e deu uma palavra para a igreja e passou para o vice a liderança da igreja. Dia 19 de dezembro, no culto de domingo à noite, pastor Celari voltou com um grupo de 120 pessoas aproximadamente e tentou instalar uma assembleia. Eles só foram embora por força policial. Dia 20 de dezembro, pastor Celari retornou à igreja com um oficial de justiça, um grupo de policiais e mais 5 pessoas, alegando que havia gente da diretoria dentro do templo, o que foi constatado ser uma mentira. Dia 21 de dezembro, ele volta à igreja com 103 pessoas. O oficial de justiça